Mas assim, o que foi interessante? A gente levantou capital de risco e aí começa um jogo muito diferente, que é um jogo onde você tem um sócio investidor, que nesse caso ainda não era um fundo de investimento. Era um alguns, investidor anjo. Eram alguns anjos, mas que botaram uma quantia que não era comum para a rodada que a gente estava fazendo e nem num valuation que era comum. Porque como a gente tinha uma operação muito rentável e tinha mitigado riscos de execução, na prática esse é o momento em que você convence a pessoa. Você convence que essa empresa vale X e que ele vai pagar tanto por um tanto da tua empresa. E a gente conseguiu, assim, colocar um valuation muito alto na empresa. Conseguimos vender, assim. Você pode falar número? Naquela época foi um pré-money valuation de 9 milhões. Significa que o investidor colocou, né, na época 2 milhões e ele pegou uma porcentagem equivalente a isso. Uhum. Mas na prática, quando você lida com empresas que já estão operando, você está falando de múltiplo de 2, 3. Uhum. A gente não tinha ainda aquele múltiplo de 2, 3. Né? Aquele valuation não condizia com o que a gente faturava, esse é o ponto. Né? Uhum. Mas assim, a gente conseguiu vender e levantar um capital interessante ali para executar. Mas qual o problema? Assim, você tem um investidor que está na tua cola querendo ver o que você vai fazer com o dinheiro dele. Querendo retorno. E a gente começa a ter uma... Assim, se você não tem governança nesse momento, uma experiência, a chance de você queimar o dinheiro é muito grande. Uhum. A gente fez... o nosso MVP foi tentar falar... A gente falou assim, o conceito de eficácia está provado para telereabilitação. Uhum. Tem trial de não inferioridade mostrando que, inclusive, reabilitação pós-artroplastia total de quadro de joelho é igualmente eficaz com a telereabilitação e com a habilitação. Então, isso eu não preciso bater. Vamos para outra. Não preciso bater nisso. Mas, assim, será que a gente consegue culturalmente implementar isso no Brasil? Essa é a nossa dúvida. Né? Sim. E a gente bateu em 3 empresas grandes no Brasil. A Infracommerce, a Localweb e... Quem foi a outra? Foi a Allianz, a própria Allianz Seguros, que se deu ali como empresa mesmo, não uma carteira de clientes. E a gente mapeou essas empresas, identificou 1.200 pessoas com dor musculoesquelética e a gente acompanhou elas por 6 meses. Na época, a gente era uma plataforma. Mas como é que você faz? Aí começa isso, né? Você fala, agora vocês podem fazer de graça. Ninguém vem. Uhum. Aí começou uma experiência do tipo, não, a gente tem que fazer ativação. A gente tem que fazer uma série de estratégias para as pessoas entenderem o que a gente tem e trazer essas pessoas. A gente precisa engajar elas para elas ficarem na plataforma. Porque para uma plataforma funcionar, é tipo o Uber. Você precisa ter o prestador de um lado, a pessoa que é pagar do outro. E você precisa conseguir fazer as pessoas quererem vir, quererem pagar e ficar. Então a gente estava validando essa tese, mas no começo a gente subsidiou essa operação. E a gente fez, na época, acho que foram 3.500 atendimentos desse público. Mas nesse esquema, vocês treinavam o pessoal através do fisioterapia, uma empresa alimenta a outra. Exato. A gente criou, quando a gente criou a Tato, a gente criou uma holding e colocou essas 2 empresas debaixo dela. Então virou um ecossistema, né? Um flywheel, né? Que é uma roda que se retroalimenta, onde de um lado, fisioterapia era de onde vinha essa mão de obra e a gente criou processos de treinamento para o físio ir para lá. Para ele ter a capacidade de prestar o serviço ali na Tato, né? Ali. Então a gente, por exemplo, fez parceria com ONGs, a gente começou a trazer atendimento social e fez um baita processo de treinamento, assim. E em contrapartida, o físio que estava no fisioterapia, a gente falou, pô, se a plataforma vira, é um jeito de eu manter esse profissional com a gente, vendo valor em ficar com a gente muito mais tempo. Porque ele está aqui pagando para estudar e eu estou ajudando ele a encher a agenda dele. Sim. Né? Usando as 2 operações em conjunto naquela época. Né? Essa era a tese naquela época. Qual que foi o ponto? Assim, a gente E acho que especialmente para o que você vinha falando do público do fisioterapia, que é muito fora do eixo Sudeste, o cara, através dessa plataforma, ele consegue acessar um público que não tem na cidade dele. Né? Exato. Bacana, é uma geração de valor assim. Que retroalimenta, porque as teses se retroalimentavam demais, assim, fazia muito sentido na época. Né?